Sejam todas muito bem-vindas ao Projeto 10X, onde eu passo aqui todos os dias para vocês estratégias para que você consiga desenvolver sua inteligência emocional e assim alavancar o seu empreendimento, alavancar o seu negócio. O tema de hoje é como não ser dominado pelas suas emoções. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre emoções, antes de a gente começar a falar sobre emoções, eu lembro de uma época, isso foi em 2018. Em 2018, eu fui fazer exames de rotina, sabe? Exame de rotina. Exames normais que você vai fazer, né? Eu fui fazer exame de rotina, fui ao médico, fui na consulta com o médico, e ele me pediu, né, verificou algumas coisas e me pediu para fazer alguns exames de rotina. Eu fui fazer um ultrassom e uma mamografia. Eu lembro como se fosse hoje toda a sensação e o que foi tudo aquilo que aconteceu. Eu lembro que lá na sala do ultrassom, a médica era uma sala, gente, escura. Quem já fez ultrassom sabe como que é isso, né? Ultrassom e mamografia. Uma sala escura, sem ninguém, totalmente gelada, com ar-condicionado. Acredito que o ar-condicionado estava em 18 graus, menos até, de tão gelado que estava o ar-condicionado naquele momento. E nessa sala que eu tava, tinha uma televisão enorme na frente, tinha a maca, e na frente da maca tinha uma televisão enorme que ficava passando paisagens, e paisagens maravilhosas. Eu nunca esqueço a paisagem que estava aquela lá. A paisagem que estava aparecendo na televisão era uma paisagem de oceano. Então tinha aqueles peixes, coral, sabe? Aqueles corais maravilhosos. E ali naquele ambiente eu deitei na maca e tudo mais, e a médica falou comigo, perguntou para mim qual que era o objetivo que eu estava lá, né, por que eu estava lá. Conversei com ela, falei com ela, tudo mais, e ela começou a fazer ultrassom. E ela começou a fazer, e aí ela fez... Sabe aquela feição da pessoa que começa a ficar assim, tipo... em um único lugar e fazendo, e o ambiente gelado, eu olhava para aquela paisagem na televisão, olhava para ela, e na minha mentalidade estava assim, o que está acontecendo? Né? Por que ela está fazendo essa feição? O que tem aí? E você olha ali para o ultrassom e você só vê umas manchas, né? Fala assim, gente, o que ela tá cutucando, né? O que está incomodando ela? E eu perguntei para ela, tá tudo bem? Ela falou, não, tá, mas vamos dar continuidade e aí você fala com o seu médico. Eu falei, tá bom, ok. Deu continuidade e tudo mais, e eu ficando com aquela preocupação. E aí, eu peguei o exame, ela falou que o exame iria ficar pronto dentro de alguns dias, o laudo ia ficar pronto dentro de alguns dias, fiz todos os exames que precisava, e ela disse que eu precisava falar com o meu médico. Uma chavinha foi ligada nesse momento, preciso falar com o meu médico. Fui fazer exame de rotina por históricos familiar. Ok, já foi ligada uma chavinha. Aí eu peguei o exame, tempo depois ele ficou pronto, peguei esse exame e levei para a clínica do médico. Entreguei lá e deixei lá. E a secretária disse que ele ia dar uma olhada e se fosse alguma coisa urgente, uma emergência, o médico iria me ligar para marcar uma consulta. Caso contrário, ele falaria por telefone mesmo qual era o resultado. Ok, eu estava na esperança do quê? Ele vai me falar o resultado, tá tudo bem, ele vai falar o resultado para mim ali no telefone. Mas fica aquela sensação de por que a médica fez aquilo? E eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. No final do dia, a secretária me liga perguntando se eu podia estar no dia seguinte na clínica, porque o médico queria conversar comigo. Tá, outra chavinha foi ligada. Cheguei na clínica e ele foi conversando comigo, foi falando, foi explicando toda a situação, tudo que poderia ser, o que não poderia ser, que tinha que fazer acompanhamento. E na minha cabeça estava assim, gente, e se eu realmente estiver com um tumor no seio? E se eu realmente estiver com isso? E se o que foi achado, o que eu vou fazer? E se eu tiver que perder o cabelo? E se eu tiver que fazer uma quimioterapia? E aquela sensação, aquele formigamento na mão, um desespero, a cara de espanto, o médico falando e eu só, tá. Naquele momento você não tem reação, mas a sua mente, o que ela fez? Ela me levou para um cenário, um dos piores cenários que poderiam ser naquele momento.
E é exatamente isso que a nossa mente faz. A nossa mente, ela funciona dessa forma. Ela funciona, ela cria ideias, ela cria cenários, ela cria toda uma história dentro da sua mente. Ela vai mostrando para você de uma maneira tão extraordinária que você acaba acreditando naquilo como verdade, mesmo sem saber qual era o resultado final, mesmo sem saber se aquilo realmente poderia ou não acontecer, porque não foi me dado um diagnóstico final, só tinha me dado acompanhamentos e tudo mais, e uma preocupação, óbvio que tinha uma preocupação para o histórico familiar, mas sempre na minha mente pensando, não, eu sou muito nova, isso não pode acontecer, né? Eu sou muito nova, eu estava muito nova. Já aconteceu com você isso? Aconteceu com você de você pensar em algo e a sua mente criar um cenário para você de uma forma tão extraordinária, com fantasias e com detalhes para você, onde te dá sensações e emoção, te dá uma certa emoção, uma certa sensação para você, seja de medo ou não, só porque a sua mente criou algo. Já passou isso para você? Você já teve essa sensação de, assim que você, a hora que você pensa em algo, ou que vai acontecer, ou o que aconteceu, uma lembrança, ou o que pode acontecer, sim ou não, pelo simples fato de ter deixado aquele botãozinho da preocupação ligado em você. Você sente aquela emoção, você sente aquela sensação. É exatamente isso que a nossa mente faz. E existem duas opções muito claras quando a gente fala de emoção. Ou você domina ela, ou ela te domina. E nós sabemos qual é o resultado quando uma emoção, uma determinada emoção, nos domina. Naquele momento, passando por tudo aquilo, né, saber um resultado de um exame e pensar, sou nova, mas será que eu vou estar com isso? Será que eu vou ter que tirar a minha mama? Será que eu vou ter... Como que vai ser todo esse processo? Tudo isso trouxe uma emoção. Ser dominada por essa emoção não é uma escolha, né? Não queria ser dominada por aquela emoção, mas foi algo tão forte, algo tão crítico e tão preocupante, principalmente em relação à saúde, aquela mentalidade, eu cuido tanto da minha saúde, eu faço tudo tão direitinho, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Já teve essa sensação? Coloque para mim sim ou não, se vocês já passaram por essa sensação, por algo parecido. Pensando em tudo isso, o que são emoções? Emoções nada mais é do que uma resposta baseada em memórias, baseadas em experiências das quais você já teve, e ela vem isso através de um estímulo externo. O que isso significa? Antes do sentimento vir, antes da ação vir, vem a emoção, e ela é acionada por um estímulo externo. Alguma coisa externa, ou que você viu, ou que você estava passando e você olhou uma caixinha de alguma coisa na sua casa, e aí trouxe uma lembrança de quando você ganhou um presente que estava dentro da caixinha, e aí isso é uma emoção, tá? Emoção nada mais é do que um estímulo externo. E ela é uma resposta baseada em memórias, baseado naquilo que você já viveu, ou já experimentou, ou já visualizou em algum momento da sua vida. E existem algumas emoções que mais atrapalham todo ser humano, principalmente se é dominado por essas emoções, levando em consideração que a gente tem dois extremos, ou ou uma emoção muito boa, uma emoção assim feliz, né? Feliz, a extrema alegria, ou até a emoção de tristeza, de extrema tristeza. Ou um ou outro, ou positivo ou negativo. Quando eu estou falando de emoção, se eu for levar ao extremo, seja positivo ou seja negativo, não faz bem, tá? Tudo ao extremo não faz bem. Seja algo bom ou ruim, ao extremo isso não faz bem. Então, as emoções que mais dominam e que são as 5 emoções, as emoções básicas de todo ser humano, são essas que mais dominam cada um do indivíduo. E se eu não sei lidar com as minhas emoções, eu vou levar isso ao pé da letra. Se eu não sei lidar e aprender a dominar as minhas emoções, elas vão me dominar. Porque eu tenho duas escolhas. Ou eu domino elas, ou elas me dominam.
A primeira emoção é o medo, a alegria, a tristeza, a raiva e o nojo. São as 5 principais emoções nossas. Então, primeiro de tudo, vem uma determinada emoção. A gente confunde muito emoção com sentimento. O sentimento é a resposta de uma emoção. Primeiro de tudo, eu vou me emocionar com alguma coisa, né? Que tem essa resposta. Ou eu vou sentir medo, ou eu vou sentir alegria, ou eu vou sentir tristeza, ou eu vou sentir raiva, ou eu vou sentir um certo nojo, uma repulsa diante daquela situação. E aí eu sinto aquilo. Mas antes da emoção vir, antes do sentimento vir, antes mesmo da ação chegar, eu penso. O pensamento, ele vem. Então, se a gente for pensar numa fórmula, é pensamento gera uma emoção que gera um sentimento. O conjunto disso gera um comportamento. Eu vou me comportar de acordo com aquele meu determinada emoção. Ou eu valido aquilo, ou eu invalido aquela situação, tá? Faz sentido para vocês até aí? Vou pegar uma água, porque... Faz sentido para vocês? Coloca assim o nome para mim. Então, como a gente confunde muito, quando eu falo de controlar emoções, nós confundimos muito controlar emoções com não sentir. Então, Ana, quando eu vou controlar uma emoção minha, significa que eu não vou sentir mais? Se eu controlar minha emoção, eu nunca mais sinto. Então, eu quero não sentir mais tristeza, né? Eu não quero ter mais a emoção da tristeza. Eu não quero ter mais aquilo. Controlar a emoção é não sentir ela? Não. Controlar emoção é você controlar as suas emoções, é na verdade você ter entendimento do que está passando naquele momento. Lembra? Antes de vir a emoção, eu tenho um pensamento. Então, quando eu passo a dominar as minhas emoções, eu passo a compreender o peso que ela tem na minha vida. O porquê que eu estou agindo mediante aquela determinada emoção. Porque eu vou ter um comportamento, seja ele bom ou ruim. E o ruim aqui eu estou colocando como comportamentos autodestrutíveis. Aqueles comportamentos que eu tenho e que me sabotam. Seja a procrastinação, seja eu não conseguir sair do lugar, a frustração, não saber lidar com frustração, não saber lidar com críticas, não saber lidar com julgamentos. Então, a impulsividade que não tem função nenhuma, não é a disfuncional. Então, alguma coisa eu vou fazer, eu vou agir de alguma maneira. Então, quando eu não consigo dominar as minhas emoções, ou seja, controlar as minhas emoções, elas me dominam, eu fico refém de uma determinada emoção. Se eu sinto medo, eu não ajo. Se eu sinto tristeza, eu não ajo. Se eu sinto alegria, eu vou agir. Se eu sinto alegria ao extremo aqui, tá colocando? Se eu sinto demais aquilo, pode ter uma reação negativa. Eu posso sair. Já viu aquilo de sair comprando tudo? Por exemplo, eu segui a semana inteira fazendo tudo certinho. Eu planejei o meu dia, eu fiz todo o meu planejamento. No final da semana, né? Vamos pegar aqui o exemplo de dieta, que é muito mais fácil da gente compreender. Eu faço a dieta certinho. Tô ali no meu plano alimentar, tô seguindo uma dieta restrita, focada, toda bonitinha. Chega no final de semana, eu olho para mim e falo: nossa, como eu tô feliz, eu estou alegre, eu consegui fazer uma semana, né? 5 dias direitinho. Hoje é sábado, hoje eu mereço. E porque eu estou feliz, porque eu conquistei. Então, eu vou comer uma panela de brigadeiro. E aí, no domingo, eu tenho o resultado da panela de brigadeiro no dia anterior. E aí, fala, já que eu comi a panela de brigadeiro mesmo, vamos comer aí mais uma, por que não? Né? Já comi mesmo, vou comer mais uma. Aí você passa o dia inteiro no domingo só comendo coisas que você sabe que não vai te trazer coisas boas. Na segunda, continua aquilo. E você fica naquele ciclo vicioso. Isso em tudo na nossa vida. Porque eu fui dominada por uma determinada emoção, tá? Então eu não posso ser dominada, não posso permitir ser dominada por uma determinada emoção. Quando eu comecei a empreender, quando eu comecei no início a empreender, isso foi em 2000 e minha primeira empresa eu abri em 2012.
Quando eu abri meu primeiro empreendimento em 2012, eu lembro que eu ouvi uma frase que era conhecimento, inteligência e controle emocional são as matérias-primas da sabedoria. Conhecimento, inteligência e controle emocional são as matérias-primas da sabedoria. Quando eu ouvi essa frase, foi logo que eu comecei a empreender. Eu não lembro de quem ouviu essa frase. Foi logo que eu comecei a empreender. Fez muito sentido para mim. Porque se eu não tivesse o controle emocional em determinado, se eu não tivesse dominando, né, começando a dominar algumas impulsividades, seja de emoções positivas ou emoções negativas, se eu não estivesse tendo consciência de que aquilo era importante, a gente começa a reagir de acordo com a emoção que eu tô. Se eu vou atender um cliente e eu estou num dia péssimo, eu não estou num dia bom, e eu vou atender esse cliente, vocês já foram atendidas eu acho que todo mundo alguma vez na vida já passou por isso. Alguma atendente que estava de mau humor, ela não estava feliz com a vida dela naquele momento, e aí ela reage, ela te atende mal, você sente que ela não queria estar ali. Esse sentimento não é ruim para você? Você não se sente como se você estivesse num ambiente que a pessoa... Você não está sendo querida por ali, né? A pessoa não está fazendo o melhor dela. Você vê isso. Se essa pessoa não tem esse domínio da emoção dela, de entender o que aconteceu com ela, não tem nada a ver com o que está acontecendo, e você também não tem isso, é aí que gera conflitos. É aí que gera conflitos. Certo dia, eu estava estacionada na frente de um laboratório e eu fui dar ré. Eu não vi, de verdade, eu não vi uma pessoa passando. Eu não atropelei a pessoa, nem nada disso. Só dei um tranco assim, eu parei na hora, o carro eu vi, não chegou a acertar a pessoa, mas eu desci do carro. Eu conversei com essa senhora, eu falei assim, olha, mil perdão, eu não vi a senhora, não deu para ver. E ela falou, não, minha filha, eu tava passando rápido mesmo, eu também nem prestei atenção, pedi desculpa para ela, e ali conversando com ela, um motoqueiro que estava do outro lado da rua, ele veio até lá me xingar. Falando que eu estava errada, falando que isso, aquilo, e eu falei, tudo bem, eu não tiro a sua razão, realmente eu estou errada, eu estava errada, eu não vi, tá tudo bem, não, machucou. E a senhora conversando comigo e com ele, falando, não, mas tá tudo bem. Ele estava com uma raiva tão grande, mas tão grande, que ele descontou tudo que ele estava sentindo naquele momento comigo. Ele pegou um negocinho que ele visualizou e ele precisou descontar. Isso é falta da inteligência emocional que ele estava naquele momento. Se eu não estivesse no momento de dominar das minhas emoções naquele momento, provavelmente seria um conflito talvez até feio dali. É por isso que gera muito conflito. São pessoas que não têm as suas emoções muito instáveis, e quando encontra outra pessoa que também está com sua emoção instável naquele momento, vai explodir, vai gerar conflitos. Então esse é um dos pontos que a maioria das pessoas erram, de acreditar que dominar as suas emoções é eu não sentir nada. Dominar as minhas emoções é eu ficar uma pessoa neutra. O tempo todo que acontece na vida, seja uma notícia ruim ou uma notícia alegre, eu vou ficar neutra. Não é isso. Dominar as minhas emoções é eu ter clareza do porquê aquela emoção aconteceu na minha vida naquele momento. O porquê eu estou sentindo aquilo? Por que aquilo vem comigo agora? Tá? Ok? E aí, as pessoas emocionalmente instáveis são pessoas que perdem a sua segurança profissional, não conseguem lidar com frustrações, não conseguem lidar com conflitos. São pessoas geralmente muito impulsivas, e essa impulsividade disfuncional, onde eu vou agir sem pensar. A gente tem essa expressão, né? Agiu sem pensar. Pensou. Apenas não conseguiu lidar com aquilo. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. Quando existe na nossa vida uma ordem cronológica, entre pensar e agir. Entre pensar e agir tem uma ordem cronológica. Como funciona isso?
Primeiro de tudo, eu tenho meu pensamento automático. Todo mundo tem seu pensamento automático. Todos nós temos nosso pensamento automático. Como que é? Eu venho uma reação, né? Acontece uma coisa, eu estou vendo alguma coisa, eu penso naquilo. Entre pensar e agir, tem uma linha, né? Tem algo que acontece aí no meio. O que acontece é esse espaço de tempo que permite eu ressignificar ou criar um novo pensamento. Eu vou ressignificar ou criar um novo pensamento. Então, quando vem um pensamento automático, estou passando na frente de uma loja, vejo uma roupa maravilhosa, né? Vou pegar aqui um macacão, maravilhoso, macacão, amei o macacão. Olha o preço. Eu sei que aquele macacão tá fora do meu orçamento. Pensei, legal, gostei, quero comprar. Eu posso passar na frente da loja e pensar dessa forma. Você pode passar na frente da loja e pensar dessa forma. Todos nós vamos ter algum pensamento automático diante daquele macacão, né? Daquele estímulo externo. Se eu chegar lá, na loja, entrar na loja, passar o meu cartão, experimentar, passar o meu cartão, entre esta ação do eu comprar, eu tenho um espaço de tempo que permite eu ressignificar ou criar um novo pensamento, tá? E é nesse espaço de tempo que difere as pessoas que têm domínio das suas emoções para as pessoas que não têm o domínio das suas emoções. É nesse curto espaço de tempo que difere as pessoas, tá? Que tem esse domínio das emoções para aquelas que não têm esse domínio das emoções. Porque a ação nada mais é do que a validação do meu pensamento automático ou a não validação desse meu pensamento automático. Ou eu vou olhar para aquela blusa e falar assim, blusa, macacão. Olhar para aquele macacão e falar, nossa, gostei do macacão, muito bonito esse macacão. Quero comprar. E aí, ou eu posso, não, agora não dá para fazer isso, porque não está dentro do meu orçamento. Ou eu posso pensar, eu vou comprar, passo no cartão, divido em 12 vezes, depois eu penso como eu vou pagar. Empreender também é assim. Para pensar nisso. Quando eu abri minha primeira empresa, foi a segunda, na verdade. Quando eu abri a segunda empresa aqui, eu fechei ela um tempo depois, porque não tinha nada a ver comigo aquilo, foi a falta, foi ali pelo impulso que eu validei um pensamento. Essa área é interessante, vou abrir a empresa. Abri o CNPJ, abri tudo mais. Depois eu falei, caramba, por que eu fui fazer isso? Não era para eu ter feito isso. Não era para eu ter esse desgaste. Quando a gente tem algo em mãos, eu tenho. Ou eu valido meu pensamento, ou eu não valido meu pensamento. Ou eu tenho domínio da minha emoção para eu confirmar e falar, não, realmente, eu vou agir de acordo com essa emoção que está aqui, ou não. Tá? Como que eu consigo, então, controlar as minhas emoções, né? Como que eu vou conseguir controlar as minhas emoções? Eu desenvolvi um método para controle emocional, né, dominar as minhas emoções, desenvolvi um método de dominar as emoções, que ele funciona da seguinte forma. Ele é uma sigla. É o P, o E, o S, o A, o C e o R, tá? O P é de pensamento. Pensamento atual. Afinal de contas, eu tenho que pensar antes de eu agir. Então, eu vou pensar, vai vir uma determinada emoção de acordo com aquele pensamento, eu vou sentir algo naquilo, ou eu vou validar ou não. Então, o pensamento atual, a minha emoção, qual é a emoção que vem naquele momento, qual é a emoção predominante daquele pensamento, é medo, é tristeza, é alegria, é repulsa, ou é raiva. Qual que é a minha emoção naquele momento? De acordo com essa emoção, qual que é o sentimento que essa emoção me gera? Vamos supor que eu pense em algo, a minha emoção é a raiva e o sentimento que está me gerando ali é um sentimento de gritar. Sabe aquele sentimento de explodir, de impulsividade, às vezes até de uma agressão, e agressão verbal, de eu falar o que eu estou pensando, porque eu falo mesmo o que eu estou pensando? Talvez esse seja o sentimento ali na hora.
E aí eu tenho uma ação automática. Nesse primeiro momento de pensamento, emoção, sentimento e ação automática, é aqui que eu vou comparar o que eu faço. Porque essa ação automática é aquele comportamento automático que eu sempre faço quando acontece alguma coisa semelhante. Quando eu ajo no piloto automático. Então, se eu consigo mapear, se eu consigo mapear tudo isso, eu até falei um outro dia para uma das minhas heroínas. Ela compartilhou comigo algo que aconteceu. Ela não estava conseguindo lidar com toda a situação dela e na semana não tinha ido da forma como ela tinha planejado, porque tinha acontecido muitos imprevistos, mas não eram imprevistos, eram coisas externas ali da casa. E aí eu comentei com ela assim, utiliza a ferramenta de estratégias. Por quê? Porque você sabe qual que é o comportamento padrão que tem. Você acabou de falar que sempre tem esse comportamento padrão. Em determinados momentos, quando está dessa forma, sempre age assim. Então você sabe disso. Quando nós conhecemos, quando você conhece aquele comportamento padrão, você tem conhecimento daquilo que sempre está acontecendo, quando você conhece isso, fica muito mais fácil de mudar. É muito mais simples de eu conseguir mudar, porque eu tenho conhecimento. É como se tivesse coberto com, sabe, a sujeira embaixo do tapete? É como se tivesse ali toda aquela sujeira embaixo do tapete. Eu preciso limpar, eu sei que tem uma sujeirinha ali, mas eu só vou conseguir limpar se eu tirar o tapete do lugar. Aí eu consigo limpar. Se eu sei que eu tenho um comportamento padrão, sempre que acontece alguma coisa, eu consigo alterar isso. Mas se eu não tenho conhecimento desse comportamento padrão, eu não consigo. Eu não consigo mudar algo que eu não consigo visualizar em mim. Eu só consigo mudar quando eu vejo. Todo processo de mudança, todo o início, seja ele qual for, primeira parte de tudo é eu reconhecer aquilo meu comportamento, aquilo que eu faço. Se eu reconheço, se eu assumo aquilo, se eu aceito a minha realidade, eu consigo alterar, tá bom? Então, esses primeiros momentos, esses 4 pontos iniciais, é aonde eu vou identificar. Eu tenho aquele meu pensamento gera uma determinada emoção, uma das 5 principais emoções. Essas emoções vai me gerar um sentimento, eu vou sentir algo naquele momento, e aí eu tenho a ação automática. Aonde que eu interrompo? Antes dessa ação. Eu vou interromper essa ação automática para que eu comece a mapear qual é o comportamento desejado que eu quero. Qual que é o meu comportamento desejado? De novo na blusinha, no macacão na loja. Se eu estou na frente da loja, eu sei que se eu ver aquela roupa, eu vou comprar, tá? Se eu sei que eu vou comprar aquela roupa, o que eu devo fazer naquele momento? Eu sei que é um comportamento padrão. Qual é o meu comportamento desejado? Não comprar. O que eu devo fazer? Eu tenho que pensar isso antes. A minha ação. Eu vou planejar isso. Quando eu falei para a heroína, quem não sabe, né, a heroína, que eu sempre denomino todas as mulheres da jornada do herói, eu denomino ela de heroínas. E a jornada da heroína é o meu treinamento online. E todas as heroínas, né, essa heroína em específico, que veio com essa dificuldade para mim, quando eu falei para ela, utiliza a ferramenta da estratégia, o que isso significa? Na hora ela falou, verdade, vou fazer isso. Por quê? Porque ela sabe, ela consegue mapear. Então, a ferramenta de estratégia nada mais é do que um mapeamento do meu comportamento desejado, de quando algo acontecer. Eu vou começar a mapear isso. E quando eu começo a mapear o meu comportamento desejado, eu lembro e eu vou agir de acordo com aquilo, tá? Eu vou agir de acordo com aquilo se eu sei. E aí o próximo passo desse método é eu saber qual que é o resultado. Eu mensurar esse resultado. Porque se eu não visualizar, eu não encontro mudança. Eu preciso mensurar esse resultado. Esse é o último passo do método. Então, o primeiro método, a primeira parte do método é eu saber qual que é o meu pensamento que vai vir, qual que é a emoção que esse pensamento vai gerar, qual o sentimento que esse pensamento gera,
Qual que seria a minha ação automática, aquilo que eu sempre fiz, e qual é o meu comportamento desejado? Mapeie o meu comportamento desejado. Vou agir da forma como eu estabeleci, e aí eu vou verificar o resultado. Qual foi o resultado que eu colhi mediante aquilo? Este método, ele funciona muito para que eu consiga dominar as minhas emoções. Assim, eu não fico uma pessoa mais escrava das minhas emoções. Eu vou ser uma pessoa que tem consciência daquilo. Eu não vou agir somente pela impulsividade disfuncional, tá? Impulsividade disfuncional. Eu vou agir de acordo com o meu comportamento desejado, que não é ser escravo em determinadas emoções. Não é o agir só pelaquela emoção. E agora vocês sabem como vocês conseguem dominar a emoção de vocês para que vocês não sejam mais escravos desta determinada emoção que vocês estão. Seja essa emoção que está te levando a agir pela impulsividade, que está te levando a ser uma pessoa frustrada, não sabendo lidar com as suas frustrações, não sabendo lidar com as críticas ou julgamentos externos, não sabendo lidar com todas as situações, agora vocês têm um método para fazer isso, tá? Então, este método, utilizem desse método, comece a mapear essas emoções de vocês para que vocês comecem a agir e ter comportamentos diferentes. Esta foi a segunda live desse projeto 10x que estou fazendo durante todos esses dias. Agradeço vocês por estar aqui. Neste projeto, eu estou orientando vocês como obter inteligência emocional para que vocês consigam alavancar o empreendimento de cada uma de vocês. Tá bom? Mulheres, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.